Oi, como vai? Tudo bem? Meu nome é Juan Carlos e eu sou professor de espanhol. E, bom, sejam todos bem-vindos, na verdade. Então, como podem ver aqui, hoje, antes de começar matérias mais complexas, gramática, enfim, essas coisas, vamos a ter uma pequena, ou não sei tão pequena, introdução ao espanhol. Primeiro, muitas pessoas se perguntam, porque já ouviram, né? Tem aquela confusão de termos, tá? Como falamos, o que estamos estudando? Espanhol ou castelhano? Tá? Então, por isso que eu coloquei até aqui. São duas alternativas que eu coloquei. São coisas diferentes ou representam o mesmo? Sim? Então, isso que vamos conversar agora. Tá? Para isso, não tem como eu não passar pela história. Tá? História da Espanha e do continente americano, obviamente. Sim? Então, para entender se vamos estudar espanhol ou castelhano, se é o mesmo, se são coisas diferentes, temos que viajar no tempo e ver lá atrás para finais do século XV, tá? No ano de 1492. E aqui tem um personagem muito importante para nós, da língua espanhola, que é Cristóvão Colón, que ele foi um navegante de origem genovês, da Itália, da República de Gênova. E aí ele que começa a ter uma ideia, que naquela época revolucionária, que a Terra, pensava todo mundo que era rasa, né? Que não era redonda nem curva. No entanto, ele via, ele estudou, enfim, e ele falou, não, a Terra não pode ser rasa, tem que ter assim uma curvatura. Ele via assim os navios se afastando do porto, enfim, ele estudou, tinha essa teoria. E fez algo bem interessante, porque naquela época o comércio estava monopolizado. Basicamente, Gênova e Venécia, que é o nome em italiano, aquelas cidades-estado que pertenciam à atual Itália, naquela época a Itália não era um país unificado, monopolizavam todo o comércio que vinha, o que era chamado das Índias, né? De Oriente, coisas que na Europa eram muito caras, tá? Desde artigos de beleza, alimentos, condimentos, joias, marfim, enfim, tudo vinha das Índias. Né? Chegava aí às costas do atual Egito, Alexandria, enfim, e daí era transportado basicamente para Gênova, principalmente. Então, como acabar com esse monopólio? Tá? Das caravanas que cruzavam na Ásia, enfim. E ele falou, Cristóvão Colón, ele falou assim, é possível navegar, tá? Circunnavegar, né? Porque a Terra é redonda, segundo ele, né? Ele falava, é possível chegar às Índias saindo aqui tem um mapa da Espanha, não muito bom, mas enfim, paciência. Então, saindo daqui da Espanha, indo em sentido oeste, é possível chegar às Índias. É possível sim. E eu vou chegar. Então, ele tentou vender isso para vários reinos da Europa daquela época. Ninguém ligou muito para ele, salvo justamente aqui, por isso que coloquei Madrid, em espanhol a gente coloca o D no final, né? Sim? Então a pronúncia é Madrid, né? E, bom, o fato é que naquela época, Espanha, já nos 1450 e poucos, tem dois reis, né, bem importantes aí, que é o rei Fernando e a rainha Isabel. Eles se casam e unificam os reinos que estavam assim na Península Ibérica. Sim? Então, tem aqui o que era Castilha, atualmente está dividida, Castilha-León e Castilha-La Mancha. Naquela época era um reino só, que era o maior. Aqui do lado tinha Aragão, e, enfim, outros reinos, né? A Andaluzia, aqui perto de Portugal, Extremadura, Galícia, aqui Catalunha, Valência, enfim. Tinha múltiplos reinos. Então, eles unificam, com aquele casamento, eles unificam a península, e junto com unificar a península, eles vão... a península estava invadida, tudo o que era Andaluzia, tudo que era o sul da Espanha, desde o século X, estava invadida por árabes,
chamados moros. Até o dia de hoje, se você for para Andalucía, Sevilla e principalmente Granada, você vai achar que está num palácio das mil e uma noites, que é uma coisa linda, linda, a Alhambra, em Granada. Tem a influência dos árabes aqui, sim? Bom, enfim, o fato é que eles, além de unificar, expulsam os árabes, vão expulsando os árabes, e Espanha vai se consolidando como uma potência. E os reis da Espanha, Isabel e Fernando, viram em Cristóbal Colón uma possibilidade, a possibilidade de acabar com aquele monopólio que tinha Gênova, ou Génova, como dizemos em espanhol, e achar uma nova rota internacional de comércio para as Índias. Tá? Então, eles acabam confiando sim em Cristóbal Colón, tá? Pagam aquela excursão, que não era barata, obviamente, e ele viaja em 3 grandes navios, caravelas, se chamadas, né? La Pinta, La Niña e La Santa Maria. Viaja ao desconhecido. Conta a história que ninguém queria viajar com ele, porque naquela época pensava-se que, como era assim, algo plano assim, os navios caíam, tinha um mar de monstros, não tinha, fora do que era Europa, aqui ao sul estava África e Ásia, esse era o mundo conhecido, e pronto, não tinha nada mais. Então, a tripulação que ele conseguiu era principalmente ex-prisioneiros, pessoas assim, de dudosa qualidade, ética, de todo tipo. Tá? Então, paciência, né? O coitado pegou que não tinha nada a perder, na verdade. E, enfim, e aí, o que acontece? Os reis pagam a excursão de Colón e, no dia 12 de outubro de 1492, ele chega a uma ilha no atual El Salvador, ¿sí? Um país da América Central, ¿sí? El Salvador. E ele chega a essa ilha convencido que eram as Índias. Cheguei às Índias, cheguei às Índias, cheguei às Índias. Por isso que tem aquela lenda, não sei se será tão verdade ou não, que o nome que damos para os aborígenes de índios vem dele, vem de Cristóbal Colón, que ele achava que eram os índios, que moravam na Índia, né? Na outra Índia, na verdadeira. E, enfim, isso que acontece, ele chega a Salvador em 1492, e posteriormente se fazem outras 5 viagens, ele mesmo faz. E aí já o reino de Castilha e Aragão manda geógrafos, enfim, pessoas mais entendidas, e começam a explorar e dizem, não, isto não é as Índias. Começam a perceber que é um novo continente, que é uma terra desconhecida para eles, né? E ao ponto, que bom, isso já é a história, todo mundo sabe, depois começa a Espanha contra o Império Português e o Tratado de Tordesilhas, que dividem o mundo. E, enfim, aí começa a conquista de América. Mas, enfim, o que acontece a um nível linguístico? Que é isso que interessa para nós agora, para poder responder a esta pergunta. É espanhol ou é castelhano? Ou é a mesma coisa? O que acontece? A língua falada em Castilha, que era o maior reino da Península Ibérica, da Espanha, era o castelhano. Esse era o dialecto, por assim falar, imperante. No entanto, falava-se, por exemplo, aqui até o dia de hoje, Valência, fala o valenciano, e nem falar aqui em Catalunha, capital Barcelona, que, como todos sabem, né, tem aqueles problemas recentes até de independência, tem um presidente no exílio, preso, tá? Então, é o catalão que falam aqui, que de fato é considerada uma língua latina, também proveniente do latim que falava-se do Império Romano. Aqui tem um País Vasco, que até o dia de hoje, né? Bilbao é a capital. E aqui, nem mais nem menos que em Galícia, né? Galícia, em espanhol, de Espanha, que fica ao norte de Portugal, ¿sí? Para completar aí o lado da Península Ibérica que dá diretamente para o Atlântico. Em Galícia, eu sempre falei, para todos os meus alunos, em Galícia se fala o melhor portunhol do mundo, porque é um dialecto oficializado. Você vai para lá, a capital é Santiago de Compostela, uma cidade maravilhosa, e
é uma mistura entre o espanhol e o português, o dialecto. E, enfim, aqui também tem a Extremadura. De todos aqueles dialectos, voltando àquela ideia central original, o que impera nos conquistadores que chegam a um novo continente, a novas terras, é o castelhano, ou seja, o idioma falado em Castilha. Sim? E Castilha quer dizer nem mais nem menos que terra de castelos. Daí que vem o nome castelhano. Caso alguém se pergunte, tá? Mas é porque em espanhol fala-se castillos, sim? Então aí chega o conquistador, tá? De 1492 em diante, e que aí conquistam tudo que atualmente, você sabe, né? América Latina, já vou falar um pouco dos países que falam a língua. E aí, bom, eles chegam falando castelhano, mas pouco a pouco, qual é a língua dos conquistadores? Eles de onde que vêm? Não, se eles vêm da Espanha, então são espanhóis. E que falam? Falam a língua deles, então falam espanhol. Afinal, o castelhano virou espanhol, como língua oficial do Império. E até o dia de hoje, na Espanha atual, o espanhol é a língua oficial do Reino da Espanha, que é reino, sim? Então, isso que é afinal, tá? Que vamos estudar? Os dois, porque afinal é a mesma coisa, né? Mas às vezes fala-se somente espanhol, às vezes se fala castelhano. Então, representam o mesmo. Alternativa número 2, sim? O mesmo, mesma coisa, tá? Por exemplo, a que ponto chegamos que fala-se que representam o mesmo? A faculdade no Chile, que eu fiz. Eu sou chileno, sim, não tinha falado isso. Na faculdade no Chile, eu tinha, por exemplo, uma matéria chamada castelhano, sim? Que aí, bom, a parte linguística, acentuação, tudo isso, semântica, sei lá. E tinha outra que era espanhol para jornalismo, que era focado mais no que eu estava estudando. Então, afinal, até na própria faculdade, usavam os dois conceitos como sinônimos, para que você veja, né? Então, é isso, tá? Alguém questiona ou pergunta, mas como que? Então, espanhol e castelhano representam o mesmo, do ponto de vista histórico, cultural, enfim, tá? Então, antes de passar a outro tema, interessante porque já na primeira aula, vocês podem ver algo que em português, e na verdade é assim, em nenhuma língua que eu conheço, acontece. Isto aqui, que é o ponto de exclamação, que em espanhol chama ponto de interrogação, em espanhol chama-se signo de interrogação. Signo de interrogação na língua espanhola, tá? Vai no final, como em espanhol, em inglês, em italiano, em qualquer língua, e obrigatoriamente também no início. Toda redação, qualquer pergunta que vocês vejam na língua espanhola, vai começar com um símbolo invertido e acaba com um símbolo tradicional. Professor, mas e como que eu faço? Enfim, se não me engano, é Alt 168 ou Alt 173, tá? Caso contrário, tá? Vocês vão e configuram o Word para espanhol automaticamente com Shift, pergunta, com teclado português, já vai dar o símbolo invertido.